Bom dia a todos. Esse evento faz parte da segunda edição do projeto Memórias de Ensino de Música em Bagé e Região, uma iniciativa que visa promover a reflexão sobre nossa história pela perspectiva dos profissionais que se dedicaram grande parte da sua vida ao ensino de música, formando musicalmente gerações de cidadãos da nossa região. Esse evento é um projeto de extensão do curso de Música, licenciatura da Unipampa, em parceria com diferentes instituições. São elas: Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé, o IMBA, Arquivo Municipal de Bagé, Secretaria de Comunicação Social e Memória da Prefeitura de Bagé, Orquestra Jovem do Pampa, Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, Associação dos Amigos do IMBA. Esse evento se faz possível pela contribuição dos seguintes patrocinadores: Oi, Café e Prosa Livraria, Tarragona Café e Fit Store Moda Esportiva. E como apoiadores temos a Câmara Municipal dos Vereadores e a TV Câmara que nos transmite nesse momento. Importante registrar que esse evento não seria possível sem o incansável trabalho dos estudantes da disciplina de Pedagogias em Educação Musical 2 do curso de Música da Unipampa. São eles Antoniel Martins, Cibele Ambrose, Felicíssimo Franco, Isabelle Pereira, Jean Carlos Leão, Joycelene Rodrigues, Lisiane Machado, Matheus Teixeira e Maurício Daneres. Abrindo os trabalhos nessa edição, o projeto Memórias de Ensino de Música em Bagé e Região tem a honra de receber como convidado o professor Ivon Léo Monteiro. Ivon Léo Monteiro nasceu em Bagé no dia 21 de setembro de 1942. Seu pai, Manuel Arideu Monteiro, foi um importante músico da cidade, além de professor de Educação Física no Colégio Melanie Granier, um dos fundadores e presidentes da Sociedade Recreativa Cultural Zíngaros, além de ter sido o primeiro aluno e professor negro do IMBA. Ivon Léo relata que, mesmo com esse capital cultural na cidade, seu pai teve de convencer a direção do IMBA, na década de 1950, a permitir que seus filhos Ivon Léo e Ivon Cléo se matriculassem como estudantes de música, já que o IMBA resistia em aceitar negros. Nessa época, segundo Ivon Léo, a segregação era tamanha que os negros só podiam caminhar em um dos lados da Avenida 7 de Setembro. Iniciou seus estudos ainda criança com o pai e mais tarde no IMBA. Por volta dos 14 anos, tocava em boates que utilizavam modos criativos para avisar que a fiscalização havia chegado, permitindo que Ivon Léo, que era menor de idade, pudesse se esconder antes que o vissem. Nessas oportunidades em que trabalhou como músico, surgiram os primeiros pedidos para ter aula de piano com ele, por parte dos alunos interessados em aprender a tocar música popular da época, repertório não abordado pelas instituições de ensino de música como o IMBA, por exemplo. Ivon Léo atua há mais de 60 anos como músico e, através dessa atividade profissional, conheceu diversos países em diferentes continentes. Nesses anos, acompanhou diversos músicos músicos conhecidos nacional e internacionalmente, em uma extensa lista que inclui Roberto Carlos, Calbi Peixoto, Gerry Adriane, Nelson Ned, Edith Veiga, Ângela Maria, Agnaldo Timóteo e Hermeto Pascoal. Além de dividir palco com bandas como Bee Gees, The Who e Alice Cooper. Tendo residido sempre em Bagé, sua atuação como professor desenhou uma trajetória particular. Lecionou no IMBA por pouco mais de um ano e afirma que a sua metodologia de ensino e repertório não agradaram uma parte do corpo docente da instituição da época. Acabou atuando somente como professor particular, explorando justamente a lacuna deixada pelas instituições de ensino de música na cidade, na medida em que, através das suas aulas, os alunos e alunas podiam aprender a tocar samba, bossa nova e outros gêneros musicais que a tradição conservatorial não contemplava à época. Ivon Léo foi homenageado no ano de 2016 pelo importante projeto Pianistas de Bagé e atualmente coordena o projeto Noites de Serestas e Músicas Inesquecíveis, junto com a Neandra. E atua ao lado da cantora Lorena Vieira em bares, restaurantes e eventos da cidade. Para entrevistá-los, contamos com a participação de pessoas de destaque no cenário cultural, educacional e musical da cidade de Bagé. São eles: professor André Miller Heck, que é professor e vice-coordenador do curso de Música, licenciatura da Universidade Federal do Pampa, licenciado em Música pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre e doutor em Educação pela mesma universidade. André possui diversas publicações na área de educação musical, entre elas trabalhos de referência sobre práticas de educação musical em contextos religiosos.
Atualmente coordena projeto de prática e reflexão sobre o rock na Unipampa. Dulce Mari Voz é doutora e mestre em educação pela UFPEL, professora da Unipampa, atuando na graduação em licenciaturas e na pós-graduação no programa de mestrado acadêmico em ensino. Com 15 anos de experiência como professora na educação básica em escolas públicas, Dulce atualmente é líder do grupo de pesquisa Filosofias, que aborda entre seus temas de estudo, pesquisa, movimentos sociais, multiculturalismo, gêneros, sexualidades, etnias e negritudes, entre outros. Niandra Lacerda é licenciada em música pela Unipampa, musicista e professora de música no Instituto de Música e Belas Artes de Bagé, UIMBA. Com extensa e reconhecida carreira como cantora e violonista, Niandra trabalha com grande diversidade de gêneros musicais em performances ao vivo e gravações de CDs. Recentemente defendeu o trabalho de conclusão do curso, no qual apresenta uma abordagem etnomusicológica do projeto Noites de Serestas e Músicas Inesquecíveis. Tiago Silva é licenciado em História pela Unipampa, foi bolsista de iniciação à docência do programa PIBI de História e atuou como pesquisador voluntário no Laboratório de História Social e Política, pesquisando a polícia e a prisão na região fronteiriça de Jaguarão. Participou como bolsista do programa do PET História, pesquisando as relações étnico-raciais na cidade de Jaguarão, através de entrevistas e pesquisas em acervos locais. Atualmente cursa o mestrado em História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, onde realiza pesquisas sobre o associativismo negro na cidade de Bagé, no pós-abolição, com ênfase na história dos clubes sociais negros, carnaval negro e imprensa negra. Como de praxe, esse evento também tem um representante dos alunos da disciplina de Pedagogias em Educação Musical 2, do curso de Música da Unipampa, que trará suas perguntas, parte do que vem sendo debatido ao longo da disciplina com os demais colegas. O representante nessa edição é o Felicíssimo. Felicíssimo Franco de Jesus é músico, produtor musical, professor de música e atualmente estudante do curso de Música e Licenciatura da Unipampa. Natural de Bagé, é descendente de comunidade quilombola das Palmas. Felicíssimo tem larga experiência como instrumentista e DJ, além de ministrar oficinas de música em diferentes projetos sociais da cidade. Cada um dos entrevistadores endereçará 2 perguntas ao professor Ivon Léo e, ao final, um período mais curto será dedicado às perguntas da plateia. Agradeço imensamente, então, eu como moderador do debate, agradeço imensamente a disponibilidade e participação de cada um de vocês e gostaria de iniciar pedindo ao professor Ivon Léo que nos fale um pouco sobre o seu pai e como foi a experiência de iniciar os estudos de música com ele. A todos, bom dia. É um prazer estar aqui. E em relação ao meu pai era um homem de 7 instrumentos. Foi mestre da banda aqui do Belog, teve orquestras e transmitiu para mim, para os meus irmãos, aquilo que ele tinha de mais puro, que era o dom da música. E eu abracei com as 2 mãos. E foi professor na Melanie Graneiro, lecionou no IMBA, e se formou em física, era professor de física. O dom que ele trazia, ele transmitiu para nós. Captamos bem, somos pessoas que somos benquistas na sociedade bagense. Nunca houve problemas, nem discriminações, nem... Existiam algumas coisas, mas não eram tão sérias, tão relevantes que viessem de repente a nos prejudicar. Não, nós sempre nos impomos pela cultura que nós tínhamos. Entende? O pai nos deu cultura, nos deu estudo, os melhores colégios, nós estudamos. Nós nascemos para ser, eu e os meus irmãos, o irmão Cléo, nós nascemos para ser o que somos. Tudo agradecemos ao meu pai. E dentro dessa cidade de Bagé não tem quem não tenha conhecido, principalmente o pessoal mais velho, os mais antigos, que não tenha conhecido meu pai.
como estão conhecendo a mim hoje. Entende? E o que eu tinha para falar era isso aí. Ele me deu essa virtude de ser um profissional. E o mundo me ensinou, né? O mundo, as boates, os grandes cabarés, porque é ali que a gente aprende. E essa convivência com artistas de renome, porque eu principalmente no meu instrumento, que eu sou pianista e tecladista, eu tenho que estar por dentro, eu tenho que ensaiar, eu tenho que aprender, porque a vida é um aprendizado, eu estou sempre aprendendo. Por mais humilde ou por mais, como se diz, mais novo aluno, novo aprendiz, ele sempre tem uma coisa que eu não sei. Então, às vezes, ele se surpreende quando eu digo assim para eles: fale um pouquinho aí, como é que tu fez esse acorde aí? Ele diz: o que é isso, professor? O senhor me pedindo para mim? Mas eu nunca fiz esse acorde, como é que ele é? E ele, constrangido, porque a humildade te dá um brilho na alma e te faz tu aprender. Tu desenvolve um monte. Porque ali vem a tua simplicidade, a tua, como é que você, né, percepção, ali tu desperta o dom que tu tem no teu interior de bondade. É muito importante isso aí. Então eu digo sempre a todos os profissionais em todos os setores: sejam humildes, porque às vezes o menor tem uma grande coisa para nos dar. E é assim na música. Não precisamos nós estudar de repente para fazer uma coisa que chega um menininho ali, 9, 10 anos, uma nianda da vida, faz uma coisa no violão e eu digo: como é que é isso aí? Ah, não vai saber, professor? Não sei. E tenho que ter de dizer que eu não sei. Entende? E às vezes, quando vai me ensinar alguma coisa que eu não sei, ainda me ensina errado, né? Para mim não aprender. Entende? Mas é isso aí, pessoal. Pergunte o que querem perguntar. Pode perguntar. Professor André Miller. REC, por favor. Alô. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Rafael pelo convite de poder fazer parte desse projeto tão importante que é procurar um outro olhar para a história de Bagé, e uma honra poder conversar aqui com essa figura espetacular, aí, o professor Ivon Léo, uma figura tão importante na história músico-pedagógica da cidade. Então, para começar, para dar continuidade à nossa conversa, eu gostaria de fazer um recorte específico da sua biografia, que é o momento que o senhor vai estudar em Porto Alegre, no Colégio Rosário. E isso significa sair de Bagé, né, para uma cidade, para uma capital, seria talvez anos 50, anos 60, em pleno desenvolvimentismo, né, quer dizer, a cidade, Porto Alegre, pulsante, né. Então, eu gostaria que o senhor pudesse contar para nós como é que foi a sua formação musical nesse período, né, tanto na instituição, como é que eram as aulas de música lá, como é que o senhor se relacionava com os professores, com as aulas, e também com a vida musical da cidade, como é que viver em Porto Alegre naquela época, musicalmente, vai influenciar com shows, referências, enfim. Naquela época, a musicalidade era muito grande em Porto Alegre. Grandes profissionais. Tinha uma família de pianistas lá, a família Pinheiro, de Santa Maria. De Santa Maria. E todos eles eram pianistas e bons. E aonde eles ensaiavam, que eles iam para os clubes ensaiar, eu descobria, né? E ia lá. Então, eu me sentava numa cadeira, assim como está o pessoal sentado aí, vendo eles fazer o trabalho que eles faziam.
Aí eu ia lá depois, no final, e dizia, vem cá, aquela música, assim, assim, como é que é a harmonia? E eles eram pessoas simples, entende? E diziam, não, vem aqui que eu te ensino aqui, senta aí. E ali eu fui desenvolvendo. Mas eu tinha muita técnica, movimentação, que hoje está me prejudicando. Estou com uma tendinite aqui esse nervo, meus nervos aqui desse lado aqui, pelos movimentos repetitivos, ele veio hoje me prejudicar, depois de 61 anos de música, tocando. E eu não tinha vergonha, eu queria tocar. Porque o pessoal lá no colégio me exigia muito. Eu entrava no colégio, tinha que passar na sala de música com eles para tocar umas bossa nova para eles, umas coisas assim. E a diretora não gostava, eu não podia sentar naquele piano. Perguntou para mim, tu é formado em música, tu sabe música? Entende? E eu dizia para ela que tinha estudado, eu tinha teoria e solfejo, aqui no IMBA de Bagé. Mas eles sempre ajeitavam para mim chegar até o piano. E aquilo foi indo, e eu fui pegando gosto também, foi com esses professores que eu tive, houve uma abertura assim, de dom espetacular. E eu comecei a fazer coisas que até eu mesmo admirava. Às vezes eu gravava. Eu disse, pá, mas eu fiz isso aqui, que bom, que bonito tá. Já da outra vez já não fazia, mas a primeira vez eu fazia. Entende? E fui desenvolvendo. Aí começou a aparecer artistas que vinham do Rio, de São Paulo, para o Rio Grande do Sul. E, como é que se diz? E faltava acompanhantes. E eu sempre, eu fui músico de boate, né, de cabarés. Então, um músico que é profissional, que toca na noite, ele tem que tocar tudo. Pedem essa música, tem que tocar. Surge uma música nova, tem que tocar. E naquela época, os artistas que predominavam que cantavam faziam shows em boates. Esses artistas como Roberto Carlos, Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, eles cantavam nas boates no Brasil. Porque um clube não tinha condições financeiras, às vezes, de pagar o espetáculo deles. Então eles passaram por ali. E graças a Deus eu estava ali. Então eu fui acompanhando eles. Tive artistas que chegavam em cima da hora, como chega Niandra no IMBA, em cima da hora. Em cima da hora. Né? Isso, e já entra correndo ainda exigindo um cafezinho ainda. Entende? Os alunos lá sentados esperando com a cara triste. Entende? E o Nelson Ned, por exemplo. O Nelson Ned, naquela época, ele era o rei do atraso. Ele chegava assim, a banda já estava em cima, esperando, ele subia no palco e dizia assim, Lá maior, maestro. E era balada, né? Balada Lá maior. Lá nós fazíamos o ritmo balado, eu dava 4 em Lá maior, e ele cantava um monte. Era uma fera, e é até o dia de hoje. E como ele, muitas outras. Aqui em Bagé, acompanhei muitos artistas aqui, que o Aristide Cúrsera, que era o dono dos cinemas, ele trazia esses artistas. Trazia esses artistas e quem acompanhava era eu. Eu também me dei de conta da minha capacidade profissional, foi quando veio os Legals, uma companhia de travesti, que veio a Bagé. Botaram aquelas partituras na minha frente e só tinha um ali para virar a página. E eu ali, suava, caía.
e ele virava a página e me passava o pano na cara. Até estava gostando, sabe? Uma guria bem bonita, então. Mas era um travesti. Entende? Mas eu não sabia. Eu pensei que, entende? Eu pensei que de repente fosse uma moça que estava ali, né? Aí dali, quando terminei, ele saiu gritando: boa, professor, o senhor acertou tudo e tal. Mas aquele boa meio assim. Eu digo: mas estava me secando a minha cara. Entende? E como é que eu vou dizer para vocês? Aí foi o meu começo. A partir daí eu encarei a coisa com realidade. Aí eu comecei a estudar. Porque, como é que se diz? Eu percebi que eu tinha alguma coisa de musicalidade. Meu pai tinha me deixado. E dali para frente foi embora. E a minha maior escola musical foi a Bossa Nova. A Doutor de Ipanema, o Wave, entende? E outras séries de músicas. Eu toco muita Bossa Nova. Músicas daquela época, Chico Buarque, Tom Jobim, Niandra, a Niandra também. Entende? Professora Dulce, por favor. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu não conhecia o professor Ivon Léo, estou conhecendo hoje e já estou encantada com essa linda pessoa. Agradeço ao Rafael, né, pelo convite. Realmente é um projeto muito bacana, porque lança uma possibilidade de olhar, né, para a história da cidade de Bagé, olhar para a história da música, né, na cidade de Bagé, a partir daqueles que realmente fazem essa história, né? Então, parabenizo o professor Rafael e agradeço por poder estar aqui junto com as outras pessoas. Professor Ivon Léo, enquanto o senhor falava, já de início, eu comecei a anotar algumas coisas, e como eu acho que a expectativa que me traz aqui do professor Rafael é o campo da educação, que é o meu campo de atuação, me chamou a atenção na sua fala ali, quando o senhor já, né, começa a falar um pouquinho sobre o seu pai, o quanto foi forte, né, essa relação sua, né, com o pai, e o quanto essa investida, né, na educação que o senhor recebeu da sua família, do seu pai particularmente, né, lhe trouxe para esse lugar que o senhor ocupa hoje, né? Então, o senhor disse, né, na sua fala que não sentiu em nenhum momento preconceito, em nenhum momento sentiu, né, que estava sendo de algum modo, né, na cidade de Bagé, o senhor estava sofrendo algum tipo de exclusão, né? Mas eu percebi na sua fala que isso tem muito a ver com essa relação com o seu pai, né? Então, o que eu queria que o senhor dissesse assim, para nós, né? Acho que essa lição de vida, né, isso que o senhor aprendeu com o seu pai. E aí, na sua fala, quando o senhor diz que a humildade, né, ela é um brilho na alma e te faz aprender, eu gostei muito dessa frase que o senhor disse, tem tudo a ver com essa história com seu pai. E me parece, então, que a educação ela está para além dos espaços institucionais, das escolas, dos institutos, como o IMBA, né, ela está para além né, daquilo que se convencionou dizer ser o lugar onde a gente se educa, na universidade, né? Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso, sobre, né, reforçasse um pouco mais essa educação que o senhor recebeu na família. Hoje nós, no país, no estado, na nossa cidade, a gente enfrenta muitos percalços em relação à família.
porque a família é importante. Às vezes, em determinados momentos, dizer não ao pai ou à mãe é pecado. Principalmente se ele está certo, porque seria raro um pai ou uma mãe ensinar o filho para ele agir errado, fazer a gente. Nós pais sempre dissemos, não faz isso, meu filho, isso não se faz. Aí começa tudo. E da maneira que é dito. Porque eu me criei numa época que meu pai me dava de chinelo. Fazia qualquer coisa errada, se mexia no doce que não era para mexer, chinelo na mão. E nunca me afetou isso. Eu sempre fui feliz ao lado do meu pai. Eu sou um fumante, mas nunca fumei na frente do meu pai. E cansei de pedir cigarro por ele. A pedir cigarro, não, pedir dinheiro para comprar cigarro. Ele sabia que era para comprar cigarro, mas nunca fumei na frente dele. Era um respeito que a gente tinha, minha irmã também. A gente tinha um respeito muito grande pelo pai, porque nós sabíamos, nós valorizávamos muito aquilo que ele era. Meu pai era uma pessoa que na cidade não tivesse quem conhecesse, e era um negro bem pretinho, careca, mas bem pretinho, era negro mesmo. E a cidade toda tinha respeito por ele, a sociedade em si tinha um respeito muito grande pelo que ele era, o profissional que ele era, entende? E então, existe até hoje, às vezes eu encontro, como ontem, na Igreja do Crucificado, uma festa que eu toquei ontem, as pessoas, devia ter umas 20 ou 30 pessoas que vieram me cumprimentar, senhoras, eu estudei com teu pai no Melhorino Graneiro. Foram alunas dele. E às vezes eu encontro lá em Porto Alegre, em qualquer outro lugar que eu vá ir, uma mulher de Bagé, aquela coisa toda, pianista, né? E as senhoras vêm e dizem, olha, eu estudei com teu pai lá no Melani. Quer dizer, ele nos deixou, ele abriu as portas para nós de uma maneira para que nós andássemos direito, sempre direitinho, sem tropeçar, entende? E de cabeça erguida. E se eu disser para vocês que talvez alguns não saibam, a música é uma arte tão sensível, com tanta sensibilidade, que ela abre as portas para muitos artistas. Basta o quê? O comportamento, a atividade dele, coisas assim, comportamento, né? Mas a música abre. Eu aqui em Bagé, musicalmente, não só musicalmente, como é que eu vou explicar? Eu nunca tive problemas. As pessoas me respeitam, é criança, é adulto, é senhoras de idade, senhores de idade. Por quê? Porque, sabe como é que eles dizem? Eles assim, alguns até dizem na minha cara, eu acho engraçado, que são meus amigos, né? Ele é um negrinho, mas é gente boa, é gente fina. Então isso aí, entende? Engrandece. E te deixa, além de te deixar alegre, contente, te deixa um pouco vaidoso. Então eu nunca baixei a crista, mas também nunca olhei ninguém por cima, que é o importante. Tem pessoas que às vezes, porque é bonitinha, usa um cabelinho diferente dos outros, se acham melhores. Que é assim a vida, infelizmente, sempre vai ter aquele que acha que é melhor que o outro. Temos pessoas em Bagé que vivem só nos nomes das famílias. Seu fulano de tal. Eu era neto do fulano de tal, mas fulano de tal já morreu não sei há quantos anos.
Entende? Algumas pessoas até falidas. Estão falidas, mas não perdem a pompa do sobrenome. Entende? Eu, por exemplo, me orgulho do meu sobrenome. É Ivon Léo Moreira Monteiro. Porque o meu Monteiro, que me trouxe até aqui, ele só fez coisas boas. Então é isso que enriquece a gente, que deixa a gente feliz. E o reconhecimento de vocês todos. Entende? Que é muito importante para mim. Não se trata de eu tocar mais ou tocar menos, tocar forte ou não tocar, tocar, não cantar. Entende? Isso aí, isso para mim não importa. Importa eu fazer um trabalho e vocês gostarem. Por isso que eu estou sempre aberto quando estou tocando uma festa, uma coisa assim, aberto ao público de chegar ali, se quer cantar, canta comigo. Se quer ouvir uma música que eu saiba, eu vou tocar para ele. Mas também tem aqueles que chegam... Tem aqueles que chegam meio passado, que chegam gritando, exigindo, entende? Esses eu corro de cima do palco. O senhor quer fazer o favor de ser retirado, por favor? E é isso aí, professora. A sensibilidade é uma coisa muito importante. A humildade é uma coisa muito importante. Porque no momento que a senhora chegar e olhar para uma pessoa doente, um deficiente, que a senhora olhar para ele com os olhos não de pena, não de dó, mas assim, um olhar triste assim por ver ele naquela situação, só não imagina o quanto é importante. Tem pessoas que às vezes têm problemas, como eu tenho problemas. Eu tenho o meu neto filho, ele é falciforme. Por sinal, ontem ele estava em Porto Alegre. Te disse para ti, né? Que faz periodicamente, mensalmente, uma exsanguínea. E como é que se diz? E eu achava que isso que ele tinha era a pior coisa do mundo. Eu andava triste, chateado, aborrecido. Às vezes até chorava quando olhava para ele. E como é que se diz? Aí então consegui Neiva Martinez, a grande pianista. Eu achava que aquilo ali era o fim do mundo para mim. Que estava propenso a perdê-lo a qualquer momento. Então eu andei bem amargurado, bem triste. Mas aí eu consegui a transferência para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre. Quando eu cheguei lá e olhei aquelas séries de enfermos lá no clínicas, pessoas deficientes, outras aleijadas, aquelas coisas todas, aí eu vim a entender. Uma senhora que estava sentada do meu lado, ela viu que eu estava aflito, que eu queria consultar rapidamente. Ela chegou e disse assim para mim: o senhor sabe que às vezes a gente pensa que o mal está todo dentro da nossa casa, mas não olha aí essas crianças, esse pessoal, entende? Aí eu me dei de conta que tinha pessoas e tem pessoas com uma enfermidade pior que a dele. Aí mudou tudo. Hoje estou bem solto, não me queixo de pagar enfermeira para ficar lá com ele, tudo mais, entende? E então é assim. E a senhora só pode despertar a bondade que existe na senhora se a senhora olhar para outros lados de vez em quando. De vez em quando tem que olhar. Tem que se interessar por... Até um favor. Um dia, ali na minha zona, uma senhora precisava de ser levada ao hospital e o vizinho da frente, que tinha o carro, foram ali, ele disse que não podia levar. Só se botassem gasolina no carro dele. Então veja o interior dessa pessoa, o que é que ele pode ser. Como é que vai ser o final dele? Entende? De repente ele pode cair no meio da rua e ali na zona ninguém vai levantar ele. São coisas assim.
E é dando que se recebe, professor. Dê carinho, dê atenção, discreta. Pergunte. Eu acredito que isso é uma grande lição de vida e, com certeza, isso é a sua metodologia de ensino, né? Queria dizer o quanto prático. Isso é emocionante, assim, ouvir do senhor. Muito obrigada. De nada. Já aproveito para passar a palavra para a professora Niandra Lacerda. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer e demonstrar, né, toda a minha alegria por estar aqui hoje. Dizer que eu estou muito feliz com esse projeto, né, que fala do Memórias, do ensino de música em Bagé, que, como a professora Dulce falou, da gente ter um outro olhar, né, em relação a esse ensino a partir dessas pessoas, né, que estão aí há tanto tempo, né, com essa trajetória tão grande, né. Então, muito obrigada. Para mim é um espaço de grande aprendizado, né. Obrigada, professor Rafael. E dizer também que para mim é uma honra, um prazer muito grande estar em frente aqui ao Ivon Léo Monteiro, né? Léo, se me permite? Não. Te oferece. Menos, né? Que além de tudo hoje eu ouso dizer que com muito carinho que é um amigo, assim, né? Então, brincadeiras à parte, que ele está sempre pegando no meu pé, né? Muito obrigada, Léo. Para mim é sempre um prazer e uma honra, tá? Gratidão. Então, se eu fosse vaidoso, eu diria assim para ti: tu tem futuro. Como? Desculpa, não. Tu tens futuro. Tu vai chegar lá, mas tu está muito devagar. Viu só? Estamos no caminho, né? Quem sabe uma hora. É brabo ter um pouquinho de intimidade, né? Matar. Então, vamos se comportar, né, Léo? Por favor, senão a gente Agora, senão não vou conseguir. Explica para o público aí qual é a intimidade. Não, musical e amizade. Tá bem, vamos lá. Tá, agora tu me escute. Então tá, aproveitar o que o professor Rafael falou sobre uma breve biografia do professor. Eu estudei alguns anos no Instituto Municipal de Belas Artes e também estudei um pouco na Unipampa, mas onde eu me sinto mais em casa é tocando meu violão, cantando por aí, né? Então eu sempre me identifiquei muito com a trajetória do Ivon Léo, né? Também pelo repertório que ele desenvolve, né? Eu tenho um grande carinho e identificação pela música popular brasileira. Então, para mim, mesmo que a gente não tivesse tido um contato, como tivemos, mais que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a trajetória do Ivon Léo quando fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre a Noite de Serestas e Músicas Inesquecíveis, que é um evento que acontece há mais de 20 anos, né, no qual o Ivon Léo é o centralizador do evento, digamos assim. Não, me arrisco a dizer que não existe Noite de Seresta se o Ivon Léo não está presente. Então, é quase que uma coisa só, né? Então, eu queria saber, Léo, como é que foi a tua experiência como docente no IMBA? Porque isso era uma coisa que eu não sabia, né? Até então, de tantas vezes que a gente já conversou, né? De tantas horas que tu me concedeu generosamente a tua entrevista para o meu trabalho, né? Eu queria saber como é que foi a tua experiência como docente no IMBA, quais foram os desafios em questões metodológicas, se houveram, né? E que iam de encontro ou que divergiam com ideologias de ensino naquela época. Eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que era a tua metodologia no tempo que tu esteve dentro do conservatório. Foi bom. Foi bom, só que eu tinha um sistema, e tenho um sistema, um critério de ensino que, desde a primeira aula, o aluno já sai tocando. Eu consegui desenvolver isso, porque a criança é inteligente, principalmente quando ela tem vontade, ela quer aprender, aí ela se empenha. O primeiro computador é a criança, que ela capta tudo. E o meu critério de ensino não foi bem visto, porque em 3 meses eu ali dentro
os meus alunos já faziam dentro da sala de aula um concertozinho. Eu dava um arranjo para um, o solo para outro, um arranjo para outro, e ficava bonito. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. E houve um impasse em relação à minha prática de ensino. Eu tinha que ir mais devagar, entende? Mas eu não gosto desse devagar, porque eu acabava tocando junto com eles. Era lindo, sabe? E aí então eu senti que não estava sendo aceito. Aí um dia uma professora, amiga minha, pessoa assim como tu, chegou para mim e disse: bom, Léo, aqui é assim. Se tu não ensinar assim, a criança não pode tocar em seguida. Ela tem que levar tanto tempo para... Eu digo, mas a criança está com tudo, está com a musicalidade na mão, na mente, é só passar para ela. Entende? Aí eu achei que estava... Aí falei com o meu irmão, né, que a gente sempre conversa muito. Ele disse: não, Léo, faz o seguinte, larga, vai lá, pede a tua demissão, que não é esse o caminho. Em compensação, artistas que tu conhece estão tocando aí, tocam nas igrejas, acompanham artistas como a Keila. A Keila foi a minha primeira aluna. Hoje ela toca com o Ramon Dante Ledesma, entende? Quer dizer, então, o Júnior e outros, Maninho, Gels, que são professores hoje lá no IMBA, foram meus alunos, estudaram comigo. E até o dia de hoje ainda acontece de, às vezes, aparece um menino lá com violão, uma moça, me pedindo para mim: professor, eu não consigo essa harmonia aqui, eu não sei como é que é feito esse acorde. E eu vou ali e dou para eles ali: olha, isso aí é todo ano. Só que esse ano eu tive que parar, por causa da enfermidade do meu menino. Só por isso, mas o ano que vem já estou com uma série de alunos. Até por sinal, pessoas do grupo de vocês que vão querer, já me intimaram, olha, o ano que vem nós vamos lá. Entende? Então, isso é o que satisfaz. Aviva o meu ego. Saber que, de repente, a Neandra, uma grande violonista, cantora, vai lá na porta da minha casa, lá, pedir um chá com pão, uma coisa assim. Entende? Mas eu te amo. Viu? Então é isso aí, pessoal. E aí então eu tive que parar. Aí eu parei. Eu teria, se eu quisesse, quando houve concursos aí, coisas aí, fazendo concurso, eu estaria lá no IMBA, junto com vocês. Mas acontece que eu teria que me adaptar ao sistema da escola, que parece as pessoas antigas daquela escola, lá do IMBA, todas não, mas a maior parte até já são parecidas. Mas eles não mudam a metodologia, seguem sempre no mesmo critério. Não sei porquê, se o mundo hoje a evolução, hoje o computador, o telefone, o celular, essas coisas todas, está aí, cada dia desenvolvendo mais. O homem indo à Lua, mas lá o critério não muda, tem que ser aquele ali, eu acho. Então sempre, né? Agora, vai bastante transformação. Por exemplo, sempre. Nós temos uma grande professora aqui, a professora Neiva Martinez. Querida. Entende? Que um dia vocês deverão entrevistá-la, porque ela tem muita coisa para contar da música bagense, da musicalidade bagense, das escolas bagense. Entende? E ela sabe. Uma grande pianista, hein? Se quiserem fazer uma festa, contratem. Deixa eu passar a pergunta agora para o Thiago Silva. Por favor, Thiago.
Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer ao professor Rafael pelo convite, né, um convite meio que surgiu dentro do contexto de militância, que estávamos na rua, né, e eu fiquei muito feliz, assim, pela essa oportunidade de poder estar aqui e conhecer pessoalmente o professor Ivão Léo, né, sou muito amigo do seu irmão, do Ivão Cléo, né, e o senhor eu não conhecia ainda, né, que é uma referência, né, para a música em Bagé, né. Sim. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui para a gente poder debater e conversar sobre algumas questões, né. O professor Rafael já meio que mencionou ali, no início, quando ele falou um pouco da descrição da minha trajetória acadêmica, né? Hoje em dia eu pesquiso associativismo negro em Bagé, eu trabalho com clubes sociais negros, os Íngaros, Palmeiras, Saca-Rolha, né? E imprensa negra também em Bagé, e blocos, ranchos e cordões carnavalescos, década de 40, década de 30, 40, 50, 60, né? E nessa pesquisa que eu venho realizando, assim, foi muito bacana, né? Porque eu acabei encontrando uma grande gama de entidades carnavalescas, né, negras, formada por pessoas negras, né, homens e mulheres, né, e bem recortado racialmente, assim. E o que se destacava nessas entidades, pelo que eu vi nas minhas pesquisas, foram os músicos negros, né. A grande quantidade de músicos negros, assim, que se destacavam, como, por exemplo, o senhor deve ter conhecido, né, o Evilásio Pereira. Sim, conheci o Evilásio Pereira. Evilásio Pereira, que era o conhecido como general do ritmo, né? Um grande baterista. Baterista, percussionista, assim. Isso. Uma pessoa que não teve nem formação institucional, né, escolar. Assim, ele era um cara, uma pessoa que... E acabou se destacando no Garoto da Batucada, né? O senhor deve lembrar. E também encontrei, também, que me chamou bastante atenção na minha pesquisa, foram as quantidades de orquestras, né? Que o seu pai, por exemplo, o seu Arideu Monteiro, ele era o maestro do Jazz Vitória. Isso. Né? E, por exemplo, também o Jazz Harmonia, que era o maestro, e um dos diretores era o José Maria de Lima, não sei se o senhor conheceu. Sim. Né? Então, a minha pergunta, assim, ou seja, né, eram músicos negros que estavam circulando na cidade, tocando nos bares, tocando nos cabarés, que nem a senhora falou, né? Então, minha pergunta talvez seja bem um pouco específica, assim, mas um pouco ampla também, né? Gostaria que o senhor relatasse, assim, para as pessoas que estão aqui, assim, é uma curiosidade minha saber, gostaria muito, se o senhor quiser falar, óbvio, né? Como foi a sua experiência, sobretudo na sua juventude, né, com esses músicos negros, que hoje em dia a gente não conhece, a gente não vê, a gente não sabe os nomes, né, mas está na sua memória, está na sua vivência, na sua experiência. Como que foram suas experiências com esses músicos antes mesmo do senhor, quando o senhor era criança ou adolescente, assim, nos espaços que eles tocavam, onde eles socializavam, onde se reuniam esses músicos, né? E também, caso o senhor lembre, também eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, assim, como era a estrutura e a organização desses conjuntos, dessas orquestras, né? Porque a maioria é composta por negros, eles não tinham acesso à escolarização musical formal, né? Por exemplo, no IMBA, né? E como é que essas orquestras eram formadas? Como é que eles recrutavam esses músicos, assim, entendeu? Mas nesse sentido, assim mesmo. Sempre num determinado grupo existe um que se destaca em conhecimento, inteligência, coisas assim. Então, esse um formava os outros. Entende? Esse um formava os outros, porque o que tocava violão dava as dicas para o que tocava contrabaixo. Dava as dicas para quem tocava cavaquinho. E assim sucessivamente em relação aos instrumentos. Só o único que esse não se tinha, como é que eu vou explicar, o mais difícil, que parecia ser o mais difícil deles, que era o piano. A execução do piano tinha que ser delicada, com muita sensibilidade, para transmitir, mas através do piano se transmitia para os outros instrumentos, como sax, pistão, trombone, violinos, entende? Bastava, no caso, o pianista ter conhecimento, ou a partitura, para transmitir para os outros instrumentos. Depois meu pai dizia 1, 2, 3 e todo mundo atacava ao mesmo tempo, entende? E naquela época a música tinha mais... Todo mundo gostava de fazer música. O negro gostava de tocar violão, gostava de tocar cavaquinho, entende? E bater um surdo, uma cacheta, aquilo ficava lindo. Fazia baile com um grupo de ritmistas e um cantor só.
Só que o cantor às vezes se ralava, né? Ele saía num tom meio alto, quando chegava lá em cima, lá, ele pedia socorro. A Niandra pode explicar bem como é que funciona isso aí, quando se pega um tom mais alto. E agora, era lindo de se ver. Tinha uns barzinhos aqui em Bagé, que ia para ali um cara de surdo, um pandeiro, um cavaquinho, uma cacheta, um reco-reco. Faziam horrores. Era lá naquela farmácia, na esquina do Cacheral, era o barzinho ali. Não me lembro o nome do bar. Sabe, eu não te lembro? Não te lembro o nome do bar? O barzinho aquele que tinha ali, naquela farmácia onde na esquina do Cacheral ali. Não me lembro. Não era o Barrilito? Qual é? Barrilito? Ah, sim, eu acho que é. É. Ali se reuniam todos. Depois do almoço, o pessoal saía do serviço, uns eram pintor, pedreiro, aquelas coisas, saíam e iam para ali tomar cerveja e era lindo. Entravam à noite tocando e aquilo ali bombando. Era bonito. E outros, tinha aqui também embaixo, aqui a Fruteira Bagense, que é aqui quase em frente o Bradesco ali. Também nós tínhamos, entende? E por sinal, esses encontros assim, que hoje a gente diz pagode, fundo de quintal, pagode isso, aquilo, daí saíram grandes cantores, porque eles cantavam, entende, sem microfone, sem nada, só o cavaquinho acompanhando, e saíram grandes cantores que estão aí pelo Brasil afora aí, cantando, não só aqui em Bagé, isso também acontecia em outros lugares. Santa Maria tinha um barzinho ali na avenida, ali que desce ali à esquerda, que ele era embaixo assim, que é de Santa Maria, né? Tinha um barzinho ali, que por sinal tinha um piano nesse bar. Eu seguidamente ia ali, entende? Então, como é que eu vou explicar para vocês? O negro sempre se destacou pela sua sensibilidade rítmica. Pode ver o seguinte, se tiver, vamos dizer assim, 10 negros e 10 brancos, quem é que tu escolheria, de repente, para fazer uma batucada para ti? Para onde é que tu olharia primeiro? Tu olharia para a negrada, né? Esses negros são bons de cor. O negro sempre tem essa... Entende? E isso aí nos traz, se eu te disser, não vai acreditar, isso nos traz desde a época dos africanos, que ali começou o batuque. Só que aí foi mudando, foram adaptando, entende? Como por caso, como o samba. O samba existe desde 1940, ou mais, né? Mas ele veio sendo modificado, entende? Veio vindo, que agora nós estamos dançando com o samba do Rengo. O samba do Rengo, que eu digo, é um que tem uma pancada assim, pá, pá. É o samba do Rengo. Para mim, porque ainda no país, quem faz um samba original, assim, bem autêntico, assim, é os fundos de quintais. Que eles tocam aqueles sambas gostosos, onde canta a Bete Carvalho, cantava a Clara Nunes, entende? Que agora, uns sambas bons, às vezes, com as vozinhas de sentimento, porque as cantoras de hoje, os cantores de hoje, alguns, eles estão, como é que se diz, estão amaciando muito, eles não estão sendo agressivos, porque o samba é samba, está entendendo? Tem essa ginga, e eles estão muito românticos, então está tirando aquela, entende? Mas, vou voltar para ti, se tu tiver que escolher entre 10 brancos e 10 pretos para fazer uma bateria de cozinha, uma cozinha de bateria, aonde é que tu ia?
Depende. Se eu conhecesse os músicos, de repente eu soubesse que eles eram instrumentistas, de repente, tanto nos brancos como nos negros. De repente aqueles brancos ali estavam... Sim. Tu quer ver uma das coisas? Em Paso de los Libres, na Argentina, que é a fronteira com Uruguaiana, tem umas murgas, que nós chamamos de murgas lá. Entende? Que eles... Tem que ver eles fazendo batucada. É como o Rio de Janeiro, como aquelas escolas do Rio de Janeiro. Aquele ritmo maravilhoso, eles fazem com todos os detalhes. Em compensação, nós temos aqui no Brasil, aqui em Bagé, algumas escolas que o ritmo não fecha, porque aqui nós temos uma falha, um defeito. O que é que tu bate? Eu bato garrafa, não uma garrafa para ele bater. O que é que tu bate? Eu bato. Porque aqui nunca vi, aqui em Bagé, nunca vi em lugar nenhum, a quantidade de surdos que botam num bloco ou numa escola de samba. Então não existe harmonia. Aqui já em Pelotas, lá em Uruguaiana, lá em Paso de los Libres, tantas cachetas para 2 surdos, tantos tarol para 2 surdos, então vai fazendo aquela harmonia. Então quando sai aquele som parelhinho. Não precisa bater forte. Aqui não, aqui as escolas aqui é 50 surdos, 10 cachetos e 3 tarol. E os negros que se arrebentem. Entende? E vem botam criança para bater, aquela coisa toda. Não é ruim, é bom. Tem escolas aqui, de samba aqui em Bagé, que tem um molho gostoso. Mas tem outras que só passam no tum, 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 e vai. Aí termina lá, eles correm pela volta assim da coisa, e entram aqui atrás desse outro que vai sair também. Tum, 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 tum. É isso aí, mas agora o negro sempre teve valor. Tu pode olhar, o negro é malandro. Tu pode olhar, passa uma escola de samba, né? Os caras vêm batendo, tá bonito, tá chique, o pessoal vem dançando, se divertindo. Mas dali a pouco tu sente que está entrando um outro bloco lá com aquela harmonia, aquela pancada contagiante que tu levanta o pescoço e até caminha para ver quem é. E ali está a negrada toda ali, né? Não tem problema. Nós tínhamos aqui um bloco que o Sávio deve se lembrar, a professora Neiva também deve se lembrar, que eram os garotos da batucada. A maior harmonia que Bagé já teve em termos de cozinha. Mas era... e outra coisa que eu vou dizer para ti, e tudo nego velho, né? Não tinha... Só os nego velho batendo, mas batiam bem. Os garotos da batucada. Era o Evilásio Pereira, isso mesmo. O Evilásio Pereira. Mais uma, por favor, professor Felicíssimo, sua pergunta. Alô. Bom dia a todos. Vai soar redundante o que eu vou dizer, mas eu estou felicíssimo de estar aqui nesse momento. Participando deste evento, agradeço aos colegas, ao professor Rafael, de estar entrevistando esse meu grande amigo aí já de longo tempo aí. Cada vez que a gente se encontra é um grande aprendizado na minha vida, tanto como pessoa quanto instrumentista. A pergunta que eu tenho para lhe fazer, professor, é que o senhor iniciou a sua carreira como músico muito cedo nas boates, né? Com 14 anos o senhor já estava em plena atividade. Como é que se dava esse processo? Como é que acontecia, né? Naquela época tinha o juizado de menor, que eles saíam na noite para os bares, para as boates, para verem se tinha menor lá dentro. E então,
como eu era muito solicitado para tocar, todo mundo gostava da minha música, estava tocando bossa nova, sambas, coisas da noite mesmo, as donas de casa, elas sempre davam um jeito. Tinha uma casa na Abrandina que tinha uma escada para subir. Aí então tinha um porteiro lá na porta de baixo. Tinha uma luz que ele apertava o botão quando vinha o juiz de menor. Ele apertava o botão, a luz acendia e eu ia para trás de uma porta que tinha atrás do palco. Ali fechava a cortina. Eles entravam, olhavam, não viam ninguém menor e iam embora. Quando eles iam embora, ele piscava 2 vezes a luz. Aí eu podia sair para frente. Lá no antigo, isso aí, vocês não têm idade para se lembrarem disso aí, mas tinha a Boate dos Fazendeiros, lá na esquina da Praça das Carretas, Casa Grande que tem ali, muito chique. Ali eu também tocava atrás de uma cortina que elas fizeram, botaram. Elas queriam que eu tocasse. E pagavam bem naquela época, era um guri, ganhava bem, entende? E quando chegava o juiz de menor, elas tinham entre elas lá, na casa, uns funcionários lá, ela vinha e amarrava. Ela fazia aquela recepção e tal, vocês aqui e tal, que aqui eu não pode ver, nós vamos olhando ver se não tem melhor, não, mas você sabe que aqui não tem, aquela coisa toda, né? E dava tempo de me avisarem lá. Só que um dia, nessa casa da Brandina, entrou um oficial de justiça de Santa Maria, entende? Oficial de menores. E ele chegou, né, e tal, ficou ali parado. A orquestra está redondinha, está tudo certinho, né? E ele chegou e disse assim, já ia saindo, disse assim, não, mas para aí, eu estou sentindo o som de um acordeão, que eu tocava acordeão naquela época, para tocar em boate, não tinha um piano, estou sentindo um som de acordeão, e voltou, né, e os guris disseram assim para mim, ele voltou. Aí ele sentou ali numa mesa perto da banda, né? E disse assim, vem cá, onde é que está essa gaita? Ele queria saber do acordeão. Entende? Eu estou atrás da porta, atrás de uma cortina. Sabe que ele não se aguentou, o cara era policial mesmo. Ele chegou, subiu no palco assim, abriu assim, eu estou ali, o neguinho, cara. O neguinho está ali com a gaita ali, botando muita gaita, ele disse, é tu e tal. Ficamos amigos até. Aí conversa vai, conversa vem. Ele tinha um primo dele, o Eblair, que tocava acordeon, tocava muito também. Foi assim, aí eu vim vindo, eles foram se acostumando comigo, e o meu pai tinha muita relação. Eles sabiam que era o filho do Arideu. Vamos lá ouvir umas músicas lá, pedir uns boleros lá para o filho do Arideu. Tinha, entendeu? Meu pai veio vindo e deixou uma marca de consideração, de respeito, de tolerância. Se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Um dia eu venho vindo do cinema e um guarda noturno disse, um momento. Entendeu? Guarda noturno, nós tínhamos aqui uma polícia guarda noturno. Aí me prendeu. Pronto, vai, estou indo para casa. E ele disse assim, onde tu mora? Eu moro aqui na Doutor Pena, aqui. Disse, mas não, me levou direto para o presídio. Disse, me guarda esse aí. Aí um dos guardas que estava lá disse assim, esse não é Ivon Léo, filho do Arideu? Ah, é filho do Arideu? Disse o guarda noturno. Então bota ele numa cela úmida. Os caras me botaram e me mandaram embora. Deu as costas e os caras me mandaram embora. Ele não gostava do meu pai. E como é que se diz? Então, coisas assim que aconteceram, mas tudo foi bom. Tudo foi bom. E através desses músicos
que tu perguntou, por sinal, que eu aprendi muito. Agradeço a eles com humildade que, se hoje eu toco, que eu... De repente eu posso não tocar nada, mas para mim, eu acho que eu toco. Entende? Agradeço a eles. Ali foi a minha escola. Legal. Bom, pelo avançar da hora, a gente acaba ficando com uma pergunta para cada um dos entrevistadores oficiais. E agora a gente abre também para outros entrevistadores que não estavam contemplados ainda na programação. O primeiro deles, que eu gostaria de convidar o professor Domingos. Eu sou o professor Sábio e gostaria de cumprimentar o palestrante debatedor, homem da noite, 24 horas de música, restaurantes, carnaval, festas, né? E dizer que eu represento o segmento carnaval há mais de 40 anos. Perdoe-me se eu descambar um pouco das memórias do ensino de música, mas eu, como professor, sempre enxerguei nas escolas as bibliotecas mortas. Era só para dentro da sala da escola, não era nada aberto ao aluno de turno diverso. E a minha preocupação é dos instrumentos musicais mortos. Eu sei que o palestrante tem um teclado, e havia falado que eu ia batalhar para ver se conseguia um piano para o homem. Aí comecei a para cá, para lá, encontrei um que tinha 3, guardados numa garagem, 3 mortos. Eu tenho 2 cavacos, um violão elétrico, instrumentos musicais mortos, porque eu pedi aulas no IMBA, no ano passado, que desse para cavaquinho, para o nosso povo de carnaval, que é pobre, aprender. Morreu até aí. Tá? Então, quero dizer que quem sabe fazer ao invés daquela balada segura, fazer a balada musical segura. Pediria ao palestrante encabeçar um grupo de músicos para visitar o Bagé na sexta-feira à noite, a Sociedade de Uruguai, aqui com o Felicíssimo, que tem a música presente ali, quem sabe ir em outros lugares aí, né, que tem em Bagé, né, e na noite, lá nos Gatões, na Zona Norte, né, no Samba da Praça, chegar ali, conversar com um cara que está tocando cavaco, que é bom, mas quem sabe dá um apoio. Não ficar assim, memórias do ensino, eu fico lá no meu projeto na Unipampa, lá em Porto Alegre, mas eu quero mais ação, sair da toca e ir de encontro ao nosso povo, que o nosso povo não tem essa capacidade de vir pedir socorro. Né? Então, peço que façam encabeçar um grupo, né? Fazer um mapeamento, talvez, de alguns instrumentos que tem aqui ou acolá, né? E formar essas visitações, né? A vários pontos de música em Bagé, que tem, é só encontrar. Essa é a minha solicitação, e perdoe por eu ter descambado um pouquinho do assunto aí. Uma balada musical segura, aquela de surpresa, sem avisar, vai ali, aí o samba da praça aos sábados, tem, hoje não teve, porque alguns probleminhas, mas chega ali o grupo, vem cá, pô, pá, tá ali, chega aqui, quem sabe, tu tem aula, como é que tu faz? Então, para o nosso povo também ficar valorado, tá? Obrigado, desculpe. Obrigado. E som, agradeço a contribuição. Queria abrir para outras manifestações, tanto no sentido de intervenções, como Domingos, perguntas para o professor Ivon Léo, para que a gente possa juntar e o professor Ivon Léo comentar num bloco, se vocês não se importam. A Joyce Helene vai fazer um auxílio luxuoso, tá, de forma muito generosa, estendendo o microfone aos colegas. Por favor, a Kimberly. Oi, prazer, meu nome é Kim. Eu sou aluna do curso de música e também faço parte do movimento Enegreciune, é um movimento negro na região.
E a minha pergunta era mais voltada para o quesito social. Sabendo que em Bagé, na sua infância, a influência do seu pai e como ele atuava socialmente, e tendo noção de que para famílias negras, na época, o quão era importante essa colocação social, e tanto em clubes sociais quanto em blocos carnavalescos e afins, eu queria entender mais ou menos, se o senhor puder falar, entender mais ou menos onde os músicos negros podiam atuar e como os clubes sociais influenciavam ou abriam espaço para esses músicos, e mais especificamente os clubes sociais negros, como se fazia essa formação, tanto a formação musical quanto a abertura de espaço para esses músicos. Muito obrigada. É o seguinte, tu faz parte de um grupo negro, né? Eu vou explicar para ti o que acontecia naquela época, que eu vinha descobrir. Talvez vocês achem engraçado eu dizer isso, mas eu quebrei, João Léo Monteiro, quebrei muitas barreiras aqui. Em tempos que achavam que era o racismo. Eu vou explicar. O racismo em si, vocês usam essa frase racismo, para mim não existia. Eu tinha saído de Bagé muito novo para estudar fora. Então lá eu fui vendo, comecei a ler jornal, olhar notícias, entende? Porque o pobre e o preto, o moreno, o negro, eles é que se afastam. Eles não procuram o seu espaço. Hoje eu fico contente, estou feliz no nosso país, dizendo eu, porque eu entro, por exemplo, ontem eu estive lá na Unipampa, né, e vi várias pessoas negras lá dentro. Mas só o seguinte, tem que procurar o seu espaço. Não é só dizer, ali não entra negro. Não existe essa placa, que aqui não entra gente de cor. Mas tu tem que procurar teu espaço, tem que ver como é que vai entrar. De repente o ambiente não é próprio, às vezes, para o que tu está calçando, nem o que tu veste. Não quer dizer que, por as tuas roupas serem pobres, né, que tu tenha que ser discriminada. Não. Eu, por exemplo, eu procurei meu espaço. Eu vim da época que naquela calçada do Comercial, aquela calçada lá de cima da loja, lá, até lá embaixo, não passava pobre nem preto. Chegava na esquina ali, atravessava para o lado das casas pernambucanas. Não sei se lembra das casas pernambucanas. Foi logo que eu vim para Bagé. Aí convidei um primo meu para ir no Cine Capitólio, no cinema, assistir um filme. Quando chegou ali na esquina, ele queria atravessar, porque ali não passava. Eu digo, mas o que é isso? Nós estamos num outro mundo. Isso não pode acontecer, vamos descer aqui. Então eu descia pela calçada do Comercial. Descia. Todos os dias. Assisti o filme do Cantinflas, que ele regia uma orquestra. Ele regia uma orquestra, eu assisti 10 vezes. Porque eu cheguei no Cine Capitólio, pedi 2 ingressos, e quando eu levo o dinheiro, assim que eu vou agarrar os ingressos, ela tenta puxar os ingressos. Dona Catarina, me lembro o nome dela. Mas eu dei o dinheiro e entramos. Quando nós entramos na porta, que eu entreguei a porta para os porteiros, que eram 2 morenos, dois homens de cor. Entende? Eles gritaram para ela, mas Catarina, tu não sabe que não pode vender ingresso para preto? E ele era preto. Entende? Nós entramos dentro do cinema. Daria pouco, andava uma lanterninha lá, atrás de nós, dentro do cinema, que queriam falar com nós lá na portaria.
Meu primo, nervoso, quis levantar, eu digo, não, fica aí que eu vou lá. Cheguei, foi quando começou uma grande amizade, minha e do Aristide Cússara. Era ele que estava ali. E aí vai, ficamos naquele debate e tal, e aí ele disse assim para mim, de quem é que tu é filho, rapaz? Tu é muito letrado. Eu sou filho de Arideu Monteiro. Tu é filho do nego Arideu Monteiro? Eu sou. E muito respeito com essas expressões, eu disse para ele. Formamos uma grande amizade, somos amigos até hoje. Muito trabalho ele me deu, muitos shows que ele trazia, era dinheiro que eu ganhava. E voltei lá para dentro. 10 dias seguidos eu desci pela calçada do Comercial e ia no Cine Capitólio para ver o mesmo filme. Era bom o filme, era era engraçado, a gente ria bastante. E aí, num desses dias que eu passei na frente, na esquina do Comercial, sai um cidadão de lá, o nome dele era Fausto Bandidão. Chegou-se, o senhor me emprestaria o fogo? Eu digo, pois não. Eu a mão no bolso. Não é daqui, né? Eu digo, não, sou daqui, sim. Daqui, que eu estava fora, estudando lá no Rosário. Tu estudou no Rosário? Aí tu conheceu o fulano, conheceu o Bertone? Eu conheci. Aí ele chamou o irmão dessas pessoas que tinham estudado comigo lá. Aí, vem cá, fulano, vem cá, olha aqui, isso aqui. Esse aqui está estudando lá com teu irmão, estudou lá com teu irmão, e ele olhou para mim e disse, tu é o pianista, né? Eu digo, sou pianista. Entende? Aí ele disse, vem aqui. Aí entrei para dentro do Comercial, tinha uma confeitaria ali, onde as senhoras tomavam chá, comiam bolos, doces, essas coisas tudo. E eu, senta aí, toca para nós, toca isso, toca aquilo. Eu passei 4 anos consecutivos, chegando no Comercial, 3h30, 4 horas, entrava lá para dentro, tocava. Nunca ninguém me disse nada, nunca ninguém... De repente, ao contrário, as senhoras até gostavam, que elas pediam aquelas músicas de filme, aquelas coisas todas, e eu tocava para elas, entende? E não tive problema nenhum. E tínhamos aqui também, não sei se tu te lembra, Sávio, o Neiva, te lembra que nós tínhamos o Amarelinho, uma lancheria, o Amarelinho, que ficava ali bem em frente à avenida. Entende? Ali eu sentei, eu e meu primo, e o garçom veio e disse assim, não atendemos pessoas de cor. Eu me levantei, fui lá na direção, digo, vocês não atendem? Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar a polícia, porque vocês vão ter que me atender. E a senhora, firme, ela disse, não, mas não atendemos gente de cor aqui, negrão aqui não. E eu achava engraçado essas coisas, eu não achava aquilo que eu achava engraçado as pessoas falarem assim, dizer essas heresias, né? Aí mandou me servir. Ali tinha uma salada de fruta com nata, a primeira salada de fruta com nata que teve em Bagé, era linda aquela salada. Então nós íamos ali, todos os dias comer uma salada. Entende? Mas nunca sofri assim, maiores agressividades em termos de racismo. E outra coisa que acontece, nós temos que ter a humildade de nos colocar no nosso lugar. Não só eu, vocês brancos, vocês amarelos, isso. Entende? Por exemplo, eu sou músico, eu sou pianista. Aonde é o meu lugar de trabalho? É num palco. E no palco da festa eu tenho que estar lá. Tenho que chegar no horário, ir lá, aquela coisa toda. É ali que eu tenho que estar. Isso aí eu sempre cobro da minha colega, minha parceira Lorena. Lorena tem muitos conhecidos, grandes amizades. Então a Lorena entra na festa, ela vai abraçando e beijando, aquelas senhoras, tudo. Ela é bem relacionada. Entende? E eu digo para ela, Lorena, que nós temos que fazer quando chegar numa festa, não só para ela, eu dizia para todos que trabalham comigo, eu dizia,
Nós temos que ir para o nosso local onde a gente trabalha. Quer dizer, eu entro no clube para tocar, eu passo por determinado lugar e vou lá para o palco onde eu vou trabalhar. Eu não tenho que andar, de repente, lá na tua mesa, que tu está lá, te abraçar e tal, tomar a tua cerveja, e assim. Então, eu sempre medi muito o meu posicionamento profissional. É aquilo que eu falei, tem a hora, tem um momento. Entende? Não pode... Senão fica... Eu acho antiético isso aí. Ou eu achar, porque me dou com a senhora, que de repente eu tenho que sentar no sofá da sua casa numa peça que eu vou tocar lá e botar os pés em cima do outro. Não é, entende? Então, a gente tem que procurar o espaço. Eu procurei meu espaço e adquiri ele, estou com ele seguro, não largo por nada. Flávio Tato, meu amigo Rafael. Tu tem qualquer coisa de preto, né, Rafael? Tem, né? Pai. Teu pai é negro? Aham. Então diz para ele que não passe por aqui, porque vamos discriminá-lo. Mas é isso aí, pessoal. Ouviu a resposta? Ouvi, tá. Som, ei. Bom, com o avançar da hora, fica difícil a gente seguir para mais perguntas. A ideia do projeto é justamente provocar, né? A gente não consegue esgotar 60 anos de carreira em 1h30 de entrevista. Mesmo assim, é fundamental a gente reconhecer a generosidade do professor Ivon Léo, a disponibilidade de poder vir para cá para ser entrevistado, e a disponibilidade dos entrevistadores, todos na plateia. Agradeço imensamente. Professor Ivon Léo, quer fazer alguma consideração final? Eu quero fazer uma pergunta para minha amiga Neiva. Aonde estão aquelas minhas fotografias? Vocês estão rindo, né? Mas essas fotografias que eu dei para ela... Tu não ouviu, querido? Bom dia. Eu te admiro muito. Eu tenho a tua pessoa como o principal elemento artístico de Bagé. Obrigado. Teu pai. Obrigado. Teu pai, Arideu. Orgulho, tu deves ter muito orgulho deste pai, porque ele foi o contrabaixista da Orquestra Filarmônica do IMBA. Ele foi o primeiro que abriu caminho dentro do IMBA. Ele era um excelente e maravilhoso profissional. Educação esmerada. Daí, então, a forma como tu és. Obrigado. Agora eu quero ouvir a pergunta, querido. O que tu está me perguntando? Quem melhor do que tu te lembra? Olha, pessoal, é uma prova. É uma prova. Eu quero saber aonde tu colocasse aquelas fotografias que eu te levei, que estava eu, Roberto Carlos, Aguinaldo Timóteo, Angela Maria, Gal Costa. Te lembra daquelas fotografias? Sim, que eu te... Elas estão no museu. Tu tem muita coisa lá no museu, muita tua vida registrada, que eu registrei na memória artística quando eu comecei a fazer, quando eu me aposentei, em 83. Sim, sim. Mas estão lá? Estão lá. A tua vida está lá. Os concursos, as bancas examinadoras, tu te lembra que eu participava? Sim, sim. Né? Bom, então, essas coisas da minha época estão lá, e tu estás lá. E na época anterior, desde 1800 e pouco, a vida de todos os artistas estão registradas lá. Só que o museu, eu deixei um documento onde não pode sair essas fotografias. Sim. Porque elas estão guardadas de uma forma histórica mesmo. Devem estar, as mais velhas devem ter ido para o arquivo. Porque foi e será sempre o maior músico popular de Bagé. Então, deve estar no arquivo. Certo. Sim, Roberto Carlos, teu amigo.
Inclusive, vou registrar a importância da professora Neiva pela história do ensino de música em Bagé, não só pela extensíssima contribuição, mas porque eu sou um dos pesquisadores no Museu Dom Diogo e eu sei que aquele acervo está organizado por causa da senhora. Então, eu agradeço muito, isso facilita extremamente o trabalho de quem trabalha com história do ensino de música em Bagé. Com isso, eu queria aproveitar essa sorte de ter a professora Neiva junto com a gente, que ela foi a primeira entrevistada do projeto Memórias do Ensino de Música, e gostaria de oferecer uma primeira homenagem para ela, com um mimo que a gente não pôde entregar na primeira edição, professora, mas entrego agora uma pequena lembrança, assim como vou entregar uma lembrança para o professor Ivon Léo e para os entrevistadores. É um mimo, é uma forma de vocês lembrarem desse dia, e gostaria que todos lembrassem desse dia como um evento significativo para daqui a 20, 30 anos, né, as diversas gerações de bagenses que virão para cá terão condições de acompanhar um pouco melhor a história daqueles que os precederam e que construíram a história do ensino de música em Bagé, na cidade. Uma salva de palmas, muito obrigado para os entrevistadores. Cadê o do professor Ivon Léo? Está chegando um dia. Está vindo. Tá. Da minha aluna. Bom, e dessa forma, com esse pequena lembrança, a gente vai encerrando essa segunda edição do projeto, e a gente gostaria de solicitar que vocês permanecessem para a gente fazer uma foto da galera. Então, primeiro uma foto com os entrevistadores, entrevistados. E declaro encerrado a segunda edição. Muito obrigado pela presença de todos.